Olá, crianças! Como vocês estão? Eu sou a professora Irene, estou aqui para mais uma aula bem divertida, bem animada e com muito conhecimentos para mim e para você principalmente. Hoje nós vamos ver a disciplina de ciências e vamos falar sobre os objetos luminosos e os objetos iluminados. O que será isso, objetos iluminados e luminosos? Alguém pode me dizer? Quando eu falo esse nome, você consegue pensar em alguma coisa que faça parte desse conteúdo? Veja bem, ó, iluminados, luminosos, quer dizer que nós vamos falar de luz, isso mesmo. Alguns objetos são chamados de objetos luminosos. Quais objetos? Aqueles que possuem luz própria. Isso mesmo, objetos que possuem luz própria, que têm a sua própria luz. E objetos iluminados são aqueles que refletem alguma luz, que não tem a sua própria luz. Conseguiram compreender, crianças? É bem facinho. Luminosos, aqueles que têm luz própria. E iluminados, aqueles que refletem uma outra luz, né? Que não tem luz própria. Eu trouxe para vocês alguns exemplos que estão aqui sobre a minha mesa. Veja bem, um objeto que nós chamamos de objeto luminoso bem conhecido, que podemos dizer, o maior, é o Sol. Olha só, trouxe para vocês aqui para representar o Sol. O Sol é um objeto luminoso, ele possui luz própria e ele, reflete essa luz dele para outros astros. Por exemplo, a Lua. A Lua é um objeto iluminado. A luz, ela não possui luz própria. Ela recebe a luz do Sol. Então, quando a lua está bem bonita lá no sol, lá no céu, desculpa, que nós podemos ver quando a gente diz, por exemplo, a luz cheia, o céu está todo escuro à noite e aí a lua fica linda lá, toda iluminada, é a luz do Sol. Ela não possui luz própria, certo? Outro objeto que tem luz própria, objeto luminoso, são as estrelas também. E aí eu trouxe outros objetos que nós temos na nossa casa. Esse daqui, veja bem, é uma lanterna. Ela é um objeto iluminado, olha só. Ela não possui luz própria. Para ter essa luz, ela precisa de quê? De pilhas aqui dentro. Ela não tem uma luz própria. Então, para refletir essa luz, ela recebe, a energia da pilha que tem aqui dentro. Então, é um objeto iluminado, certo? Outro objeto que eu trouxe para vocês, esse daqui, possui luz própria, que é a vela, tá? A vela é um objeto luminoso, crianças. Já o isqueiro, que acende a vela, é um objeto iluminado. Recebe o gás que tem aqui dentro para acender essa luz, certo? A vela, a partir do momento que recebe a luz do isqueiro, ela passa a ser um objeto luminoso, porque ela vai ficar com essa luz aqui própria, não vai, precisar de mais nada para estar refletindo essa luz, certo? Vou apagar aqui. Outro objeto que eu trouxe para vocês, o CD, olha só. O CD, ele tem uma luz, tá vendo? Mas para refletir essa luz, ele não tem essa luz, não é dele, não é uma luz própria. Ela recebe a luz, de uma lanterna ou de uma lâmpada e aí ele reflete essa luz, tá bom? Então, é um objeto iluminado. Outro objeto que eu trouxe para vocês também é um objeto iluminado. Olha aqui, esse abajuzinho, olha que lindo. Tá vendo essa luz que aparece aqui, crianças? Não é uma luz própria. Olha, ela recebe
carga de energia que a gente carrega aqui, e aí, depois dessa carga é que reflete essa luz, não é uma luz própria. Deixa eu desligar. Outro objeto que eu trouxe, o espelho. O espelho, ele reflete luz também, né? A partir do momento que o espelho recebe uma luz, ele reflete a luz que ele recebe de uma lâmpada, de uma vela, ele vai refletir, não tem uma luz própria. Outro, eu trouxe agora uma imagem para vocês. Vocês sabiam que existe um animal que reflete, que transmite, aliás, uma luz própria? Você consegue lembrar que animalzinho é esse que possui uma luz, crianças? Será que você conseguiu aí lembrar? Olha só, vou mostrar para vocês. Então, veja bem, olha para esse bichinho aqui. Quem consegue saber o nome dele? Isso mesmo, é o vagalume. O vagalume, ele possui uma luz própria. Olha aqui, ó. Né? A luz dele, ele não reflete. Então, ele é um animalzinho que nós podemos caracterizar como luminoso. Eu trouxe para vocês outra imagem. Vê se você consegue ver aqui. É uma TV, olha só. A TV é um objeto iluminado, porque quando está sem nenhuma carga de energia, ela fica assim. Está, ó, sem nenhuma luz, não está transmitindo nenhuma luz. Quando ela recebe energia, olha só, ela transmite luz. Então, a TV, né, a nossa televisão da nossa casa, é um objeto iluminado, recebe luz para poder transmitir. Muito bem, crianças? Então, agora nós vamos realizar uma atividade para ver se você compreendeu realmente o conteúdo. Não esqueça, objeto luminoso é aquele que possui luz própria, né? Que transmite luz. E objeto iluminado é aquele que recebe e reflete essa luz. Não tem uma luz própria. Vamos para a nossa atividade? Olhe para o cartaz. Marque um X nos objetos luminosos. Então, objetos luminosos são aqueles que têm luz própria, que transmite a sua luz. Então, vamos olhar aqui. Primeira imagem que nós temos, o Sol. Veja que eu dei exemplo para vocês, né? Sobre o Sol. O Sol, ele possui uma luz própria. Ele reflete a luz dele para outros astros. Então, nós podemos dizer, nós devemos dizer que o Sol é um objeto luminoso, que tem luz própria. E nós vamos marcar um X no Sol. Vamos para a nossa próxima imagem. Nossa próxima imagem é um espelho. E aí eu pergunto para vocês, crianças, o espelho, ele tem luz própria? Ele transmite a luz dele mesmo, uma luz própria vinda dele? Não. O espelho, ele reflete a luz que ele recebe de uma vela, de uma lâmpada, mas ele não possui uma luz própria. Outra imagem, olha, são várias, são estrelas. E aí, crianças, as estrelas, elas possuem luz própria? Sim, ela possui uma luz própria. Então, as estrelas fazem parte do objeto luminoso. Muito bem. Outra imagem que eu trouxe para vocês é essa daqui. Que imagem é essa, crianças? Uma lâmpada. Veja aqui, nós temos uma lâmpada aqui na nossa última imagem e eu pergunto para vocês. A lâmpada, ela possui luz própria ou ela recebe essa luz para transmitir? Isso mesmo. A lâmpada, para poder transmitir essa luz, ela precisa receber energia, né? Então, ela não tem uma luz própria. Se não tiver conectada à energia, ela não vai acender, ela não vai ter uma luz. Então, a lâmpada não é um objeto luminoso.
Vamos recapitular? Então, o Sol, nós marcamos aqui o Sol, porque o Sol, ele tem a luz própria e é um objeto luminoso. O espelho, né, não tem luz própria, só recebe a energia e transmite, então é um objeto iluminado. E as estrelas que eu trouxe para vocês, elas têm a luz própria delas, então elas são um objeto luminoso. E a lâmpada, né, que reflete a luz apenas quando está conectada à energia, ela é um objeto iluminado, não tem luz própria. Muito bem, crianças, eu pude perceber que vocês conseguiram compreender o conteúdo. É um conteúdo bem legal e bem fácil de aprender. Só nós devemos sempre lembrar, objetos luminosos, aqueles que possuem luz própria. Exemplo, o Sol, as estrelas, a vela, tudo aquilo que tem a sua luz própria é um objeto luminoso. E o objeto iluminado é aquele que não tem luz própria, apenas reflete a luz que recebe. O espelho, o CD, né? A lâmpada tem que estar conectado ou recebendo alguma energia ou alguma luz para poder transmitir para outro lugar. E esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido esse conteúdo. E se quiserem assistir novamente essa e outras aulas, vocês podem acessar a plataforma Eduque. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, crianças!